O influenciador digital Ítalo Santos entrou com um pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal, STF. A solicitação veio depois que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, manteve sua prisão preventiva na terça-feira, 19 de agosto. Os advogados de Ítalo e de seu marido, Israel Natan Vicente, protocolaram o habeas corpus no dia seguinte, 20 de agosto. O processo tramita em sigilo entre o STF e TAH, sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Ítalo e Israel são investigados após denúncias feitas pelo criador de conteúdo Felca. Ele acusou o casal de exploração e adultização de crianças em redes sociais. A Justiça da Paraíba determinou a prisão dos dois, que respondem pelos crimes de exploração sexual e econômica de menores, além de irregularidades envolvendo trabalho infantil. A transferência para Paraíba ainda não ocorreu porque depende da decisão da Justiça de São Paulo. A Polícia Civil do Estado aguarda a autorização oficial. Em contato com o portal Leo Dias, a defesa informou que não existe prazo definido para a chegada dos investigados ao sistema penitenciário paraibano. O Tribunal de Justiça da Paraíba, aliás, determinou o bloqueio de cerca de 3,8 real brasileiros milhões em bens de Ítalo Santos, enquanto STF julga o habeas corpus. Documentos como passaporte e carteira de habilitação também foram suspensos. Entre os bens investigados está uma mansão no bairro Portal do Sol, em João Pessoa, avaliada em 12 real brasileiros milhões. De acordo com decisão do juiz José Herbert Luna Lisboa, o contrato foi assinado em março de 2024, mas nenhuma parcela foi paga. Além do bloqueio, o magistrado aplicou multa de 20%. O nome do influenciador também aparece no Serasa-Jude, sistema que conecta o judiciário à Serasa. Nos autos, Ítalo contestou a cobrança e disse que não chegou a pagar o sinal da compra. Ele ainda afirmou que nunca visitou a mansão, apesar de ela ficar na mesma rua em que morava. Paralelamente ao processo, Ítalo obteve autorização para conceder entrevista a Roberto Cabrini, na Record. A decisão, assinada pelo juiz Antônio Rudimas Firmino de Souza, reforçou que a conversa deve seguir as normas da unidade prisional. No pedido, a emissora justificou a relevância do encontro. Cumpre informar a importância do trabalho jornalístico na cobertura em relação ao processo criminal que tramita sobre o réu. E, nesse caso, é o que se está tentando fazer, destacou o documento. O influenciador digital Ítalo Santos entrou com um pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal, STF. A solicitação veio depois que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, manteve sua prisão preventiva na terça-feira, 19 de agosto. Os advogados de Ítalo e de seu marido, Israel Natan Vicente, protocolaram o habeas corpus no dia seguinte, 20 de agosto. O processo tramita em sigilo entre o STF e TAH, sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Ítalo e Israel são investigados após denúncias feitas pelo criador de conteúdo Felca. Ele acusou o casal de exploração e adultização de crianças em redes sociais. A Justiça da Paraíba determinou a prisão dos dois, que respondem pelos crimes de exploração sexual e econômica de menores, além de irregularidades envolvendo trabalho infantil. A transferência para Paraíba ainda não ocorreu porque depende da decisão da Justiça de São Paulo. A Polícia Civil do Estado aguarda a autorização oficial. Em contato com o portal Leo Dias, a defesa informou que não existe prazo definido para a chegada dos investigados ao sistema penitenciário paraibano. O Tribunal de Justiça da Paraíba, aliás, determinou o bloqueio de cerca de 3,8 real brasileiros milhões em bens de Ítalo Santos, enquanto STF julga o habeas corpus. Documentos como passaporte e carteira de habilitação também foram suspensos. Entre os bens investigados está uma mansão no bairro Portal do Sol, em João Pessoa, avaliada em 12 real brasileiros milhões. De acordo com decisão do juiz José Herbert Luna Lisboa, o contrato foi assinado em março de 2024, mas nenhuma parcela foi paga. Além do bloqueio, o magistrado aplicou multa de 20%. O nome do influenciador também aparece no Serasa-Jude, sistema que conecta o judiciário à Serasa. Nos autos, Ítalo contestou a cobrança e disse que não chegou a pagar o sinal da compra. Ele ainda afirmou que nunca visitou a mansão, apesar de ela ficar na mesma rua em que morava. Paralelamente ao processo, Ítalo obteve autorização para conceder entrevista a Roberto Cabrini, na Record. A decisão, assinada pelo juiz Antônio Rudimas Firmino de Souza, reforçou que a conversa deve seguir as normas da unidade prisional. No pedido, a emissora justificou a relevância do encontro. Cumpre informar a importância do trabalho jornalístico na cobertura em relação ao processo criminal que tramita sobre o réu. E, nesse caso, é o que se está tentando fazer, destacou o documento. O influenciador digital Ítalo Santos entrou com um pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal, STF. A solicitação veio depois que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, manteve sua prisão preventiva na terça-feira, 19 de agosto. Os advogados de Ítalo e de seu marido, Israel Natan Vicente, protocolaram o habeas corpus no dia seguinte, 20 de agosto. O processo tramita em sigilo entre o STF e TAH,
sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Ítalo e Israel são investigados após denúncias feitas pelo criador de conteúdo Felca. Ele acusou o casal de exploração e adultização de crianças em redes sociais. A Justiça da Paraíba determinou a prisão dos dois, que respondem pelos crimes de exploração sexual e econômica de menores, além de irregularidades envolvendo trabalho infantil. A transferência para Paraíba ainda não ocorreu porque depende da decisão da Justiça de São Paulo. A Polícia Civil do Estado aguarda a autorização oficial. Em contato com o portal Leo Dias, a defesa informou que não existe prazo definido para a chegada dos investigados ao sistema penitenciário paraibano. O Tribunal de Justiça da Paraíba, aliás, determinou o bloqueio de cerca de 3,8 real brasileiros milhões em bens de Ítalo Santos, enquanto STF julga o habeas corpus. Documentos como passaporte e carteira de habilitação também foram suspensos. Entre os bens investigados está uma mansão no bairro Portal do Sol, em João Pessoa, avaliada em 12 real brasileiros milhões. De acordo com decisão do juiz José Herbert Luna Lisboa, o contrato foi assinado em março de 2024, mas nenhuma parcela foi paga. Além do bloqueio, o magistrado aplicou multa de 20%. O nome do influenciador também aparece no Serasa-Ajude, sistema que conecta o judiciário à Serasa. Nos autos, Ítalo contestou a cobrança e disse que não chegou a pagar o sinal da compra. Ele ainda afirmou que nunca visitou a mansão, apesar de ela ficar na mesma rua em que morava. Paralelamente ao processo, Ítalo obteve autorização para conceder entrevista a Roberto Cabrini, na Record. A decisão, assinada pelo juiz Antônio Rudimas Firmino de Souza, reforçou que a conversa deve seguir as normas da unidade prisional. No pedido, a emissora justificou a relevância do encontro. Cumpre informar a importância do trabalho jornalístico na cobertura em relação ao processo criminal que tramita sobre o réu. E, nesse caso, é o que se está tentando fazer, destacou o documento. O influenciador digital Ítalo Santos entrou com um pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal, STF. A solicitação veio depois que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, manteve sua prisão preventiva na terça-feira, 19 de agosto. Os advogados de Ítalo e de seu marido, Israel Natan Vicente, protocolaram o habeas corpus no dia seguinte, 20 de agosto. O processo tramita em sigilo entre o STF e TAH, sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Ítalo e Israel são investigados após denúncias feitas pelo criador de conteúdo Felca. Ele acusou o casal de exploração e adultização de crianças em redes sociais. A Justiça da Paraíba determinou a prisão dos dois, que respondem pelos crimes de exploração sexual e econômica de menores, além de irregularidades envolvendo trabalho infantil. A transferência para Paraíba ainda não ocorreu porque depende da decisão da Justiça de São Paulo. A Polícia Civil do Estado aguarda a autorização oficial. Em contato com o portal Leo Dias, a defesa informou que não existe prazo definido para a chegada dos investigados ao sistema penitenciário paraibano. O Tribunal de Justiça da Paraíba, aliás, determinou o bloqueio de cerca de 3,8 real brasileiros milhões em bens de Ítalo Santos, enquanto STF julga o habeas corpus. Documentos como passaporte e carteira de habilitação também foram suspensos. Entre os bens investigados está uma mansão no bairro Portal do Sol, em João Pessoa, avaliada em 12 real brasileiros milhões. De acordo com decisão do juiz José Herbert Luna Lisboa, o contrato foi assinado em março de 2024, mas nenhuma parcela foi paga. Além do bloqueio, o magistrado aplicou multa de 20%. O nome do influenciador também aparece no Serasa-Ajude, sistema que conecta o judiciário à Serasa. Nos autos, Ítalo contestou a cobrança e disse que não chegou a pagar o sinal da compra. Ele ainda afirmou que nunca visitou a mansão, apesar de ela ficar na mesma rua em que morava. Paralelamente ao processo, Ítalo obteve autorização para conceder entrevista a Roberto Cabrini, na Record. A decisão, assinada pelo juiz Antônio Rudimas Firmino de Souza, reforçou que a conversa deve seguir as normas da unidade prisional. No pedido, a emissora justificou a relevância do encontro. Cumpre informar a importância do trabalho jornalístico na cobertura em relação ao processo criminal que tramita sobre o réu. E, nesse caso, é o que se está tentando fazer, destacou o documento.